Olá, eu sou o Victor, nós estamos no meu canal onde eu falo sobre finanças, investimentos, o seu futuro, e nós vamos falar hoje sobre um conceito que é muito importante e que pode fazer total diferença na sua vida como um investidor, seja positivamente ou negativamente, inclusive para ambos os lados. Eu vou explicar o que está acontecendo, nós vamos falar hoje sobre a diversificação e eu não vou fazer nada disso antes de você deixar um like nesse vídeo. É super importante, ajuda muito aqui no nosso projeto para fazer o conteúdo chegar para mais pessoas, e você, caso tenha recebido esse vídeo, uma sugestão ou não conhecia o canal, inscreva-se que a gente tem conteúdo todas as terças e quintas e eu faço conteúdos do meu cotidiano como investidor e que eu acho que é importante todo mundo saber. Então, vamos lá. Eu acho que a pergunta inicial para chegar nesse conceito é: quantos ativos, quantas ações eu devo ter na minha carteira? E aí você pode pensar que você pode ter uma só ação para você ser sócio de uma excelente empresa e crescer muito junto com ela. Você tem todo o seu patrimônio ali em Itaú, que é uma empresa muito boa, e conforme o Itaú vai crescendo, você vai crescendo junto com ela, tá? Você pode pensar dessa forma. Mas o problema disso é que você está assumindo um risco muito grande e de forma desnecessárias. Digamos que, nesse exemplo do Itaú, vaze uma notícia ou aconteça do diretor do Itaú, o CEO do Itaú, está envolvido num esquema de corrupção. Às vezes nem no Itaú, mas fora ali, e se aí a investigação cresce, enfim, às vezes ele nem tem nada de errado no Itaú, mas o que vai acontecer é que os preços das ações envolvidas ali na polêmica, no caso do Itaú, vão despencar e, consequentemente, o seu patrimônio vai derreter. Então, estar completamente exposto a um risco não é muito interessante. A forma de se proteger disso é estar diversificado. Parte do seu patrimônio está numa empresa, parte do seu patrimônio está em outra e em várias outras, e cada uma dessas empresas, ou essas empresas de um modo geral, estão em vários setores, porque alguns setores têm mais riscos do que outros. A gente pode pensar numa companhia aérea, por menor que seja, existe o risco de um acidente, de, infelizmente, um avião cair ou algo assim. Isso vai prejudicar ali as ações, mesmo que apenas no curto prazo, mas isso vai fazer com que haja uma baixa, ou até uma crise, ou algo assim, não sei, que impede que um determinado tipo de produto deixe de ser exportado, ou a China pare de comprar algum insumo que o Brasil manda, enfim. Tem várias coisinhas que podem acontecer que no curto prazo acabam afetando. Então, se você está exposto a vários ativos, por mais que um vá a zero ou seja muito prejudicado, todo o restante da sua carteira está ali se mantendo, e mais do que isso, o crescimento das empresas repõe ali essa queda que houve, enfim, e que você não planejava, mas pode acontecer. Então esses são os benefícios da diversificação e por que ter. Só que pro outro lado, você diversificar demais pode ser negativo também, que é o que a gente chama de pulverização. Se você tem muitos ativos e você tem 1% do seu patrimônio em um, 2% em outro, 3% em um terceiro, e aí vários 1%, se houver um crescimento, se houver uma valorização, é muito pouco do seu patrimônio que vai aproveitar esse movimento. Então tem um meio termo, tem um número ali que você encontra que faz sentido. E, inclusive, existe um estudo que aponta que com mais de 20 ativos na sua carteira, você já começa a perder aproveitamento, você já começa a beirar a pulverização. Esse é um assunto bastante discutido, tem gente que defende ter mais ativos, enfim, mas eu concordo mais nessa linha. Inclusive ali dos 15 a 20 ativos. Eu medindo e pensando na minha carteira no futuro próximo, eu devo chegar a uns 20 ativos. Não estou muito longe disso, inclusive. Eu acho que é legal a gente ter em mente que renda fixa é ativo, fundos de investimento são ativos e contam nesse número. Então, na hora de planejar a sua carteira, acrescenta esse detalhe na conta. E um último detalhe aí que pode ser importante também é você não se expor a mais de 30% da sua carteira em um só setor. Porque você pode ter, sei lá, 5 empresas de energia elétrica. E aí, não, eu tenho 5 ativos, só que elas juntas somam 50%, 40% da sua carteira. E aí você está muito exposto ao mesmo setor. Se houver uma crise, como eu falei, assim, a China parou de comprar algum insumo. No caso aqui do setor elétrico não faz o menor sentido esse exemplo. Mas enfim,
Se tiver algum problema no setor elétrico, falta de chuva, consequentemente a geração está menor, enfim, muito da sua carteira vai ser afetado. Então você até pode ter os 5 ativos dentro de um mesmo setor, mas a exposição não deve ser maior do que 30%. Nesse caso, você colocaria ali no máximo 6% em cada uma delas. Tem que ver se isso faz sentido, mas eu acho que é uma regrinha aí bastante importante. Então pratique a diversificação, planeje mais ou menos como vai ser a sua carteira. A sua carteira hoje tem, sei lá, 5 ativos, tudo bem. O seu patrimônio pode ser menor. Conforme o seu patrimônio for aumentando, você vai adicionando ativos e vai mantendo a sua diversificação. Já me perguntaram também, pô, eu tô começando agora, já faz sentido eu diversificar desde o início? E eu acredito que sim, desde que proporcionalmente. Não faz sentido você estar investindo R$1.000 e querer ter 20 ativos. Eu acho que você não vai nem ser capaz. Mas comece com R$3.000, 3 ativos. Mantém os 3 por um tempinho, bateu ali 3, 4 mil reais, já coloca outros 2, vai a 5 ativos. E conforme você for aportando, você vai fazendo a sua diversificação e vai chegando no limite. Então é isso, eu espero que esse conceito tenha ficado claro, que você tenha entendido. É super importante você fazer a sua diversificação da forma correta para não se expor a risco demais. Espero que você tenha gostado, deixa um like no vídeo e inscreva-se no canal, a gente se vê na próxima. Muito obrigado, até mais!